A nossa aula de hoje, especificamente, ela vai tratar sobre a pesquisa. Vocês estão cansados e cansadas de saber, isso é dito por todos os professores em vários momentos, que a universidade ela se alicerça num tripé, hoje tem chamado nas 4 colunas, mas legalmente, pela nossa Constituição Federal, a universidade é aquele tipo de instituição que lida de forma profissional com o ensino, com a pesquisa e com a extensão universitária. Hoje em dia tem se acrescentado a esses 3 elementos como uma outra coluna do trabalho universitário, a gestão, né? A participação no trabalho de gestão. Vocês podem observar que quem faz o trabalho de direção acadêmica, direção de campus, reitor de pesquisa de uma área, de outra, de extensão, é sempre um professor. Então, a universidade se alicerça nesse tripé. Aquilo que nos interessa mais especificamente nesse curso é o alicerce da pesquisa, da produção do conhecimento. E a ideia é refletir com vocês a pesquisa e a produção do conhecimento, pensando essa atividade em 2 direções. A pesquisa como produção de conhecimento e a pesquisa como autoformação científica. E por que eu estou pensando nessas 2 direções? Porque ao mesmo tempo em que o pesquisador se lança a descobrir um conhecimento novo, a realizar um estudo, uma investigação que resulte um conhecimento novo, daquele processo também resulta um novo pesquisador. Por mais experiente que ele seja, por mais calejado que ele seja naquela área, daquela investida também resulta uma outra pessoa. E da leitura daquele material também resultam outras pessoas. Então, a pesquisa tem essa dimensão dupla de produzir o novo, e em 2 sentidos: o conhecimento novo e pessoas novas a partir daquele conhecimento produzido. Só que para fazer isso existe todo um ritual, existe todo um conjunto de normas, de regras, de procedimentos, de técnicas, de metodologias, das quais nós precisamos nos apropriar para podermos fazer isso dentro de uma comunidade que tenha a aceitação de uma comunidade, dita comunidade acadêmica, dita ao grupo daqueles que são especialistas naquela área e que, portanto, validam, aprovam e dão o seu consentimento ao estudo realizado, por mais que discordem das conclusões. Tá? Fazer parte de uma comunidade acadêmica ou ter o aval da comunidade acadêmica não significa que a comunidade acadêmica tenha obrigatoriamente que concordar da primeira à última linha com os resultados do seu trabalho. O que você tem que fazer é seguir um conjunto de procedimentos, de técnicas e de normas que a comunidade acadêmica possa atribuir ao seu trabalho o carimbo e a chancela de que aquilo corresponde a um conhecimento acadêmico, que aquilo corresponde à ciência, porque cumpriu as exigências daquilo que se espera de conhecimento científico. Se haverá concordância ou discordância acerca daquele conhecimento, isso é algo bastante complicado, porque nenhum conhecimento, sobretudo no campo das ciências humanas e sociais, é consensual, é unânime. Né? Então, nós temos aí elementos diferentes a serem contemplados. Mas no que diz respeito à produção, existe um conjunto de procedimentos a serem seguidos que nós precisamos nos apropriar deles. Esse conjunto de procedimentos, antes de adentrarmos nos mesmos, eles exigem que a gente compreenda que o processo de projetar uma pesquisa, seja ela para ter como resultado um artigo, para ter como resultado o seu TCC, para ter como resultado uma dissertação de mestrado, ou seja, o nível do trabalho que for, toda pesquisa ela passa por algumas etapas. E a projeção da pesquisa, inclusive, passa por algumas etapas. A primeira etapa é a curiosidade intelectual. E veja, isso não é um tratado de autoajuda para poder motivar vocês e depois entrar nos elementos técnicos. Isso faz parte do elemento técnico da discussão. Nenhuma pesquisa se dá sem que o autor daquela pesquisa, ou o pesquisador, o cientista, se assim quisermos dizer, tenha interesse em saber mais sobre aquele assunto. Seja no campo das ciências exatas e naturais, seja no campo das ciências sociais. Toda pesquisa ela é motivada
pela o que a gente chama de curiosidade intelectual, ou aquilo que o Paulo Freire chamava de curiosidade epistemológica, né? A necessidade de responder adequadamente às demandas que são postas pelo dia a dia e de respondê-las de forma satisfatória. Essa curiosidade intelectual é o seu interesse por aquela temática, por aquele assunto. Esse interesse, ele pode ter a ver com elementos de satisfação pessoal ou pode ter a ver somente com elementos de satisfação social, de visibilidade social, ou podem ter as duas coisas juntas. O que eu estou me referindo? Você pode escolher pesquisar um tema porque aquilo está na moda e porque as pessoas querem saber mais sobre aquilo e, portanto, sendo você que produz aquele conhecimento, que seja a pessoa a apresentar inicialmente uma contribuição naquela área, você ganhará destaque, fama, isso é um interesse social, ou porque você mesmo quer compreender melhor aquilo, independentemente de que importância as pessoas dão para aquele assunto, de que importância as pessoas dão para aquela temática. Veja, são elementos diferentes. Vamos pegar no primeiro caso agora a situação da pandemia. O que nós temos de cientistas, nesse momento, envolvidos em projetos de pesquisa, testando medicamentos, testando vacina, tentando encontrar uma resposta para fazer frente à demanda da pandemia, é muito grande. E essa é uma motivação social, uma curiosidade intelectual motivada por uma demanda social, que é a certeza de que aquele cientista, aquele conjunto de cientistas que apresentar de forma satisfatória a resposta para aquilo que a sociedade está exigindo, terá seu nome eternizado no campo da ciência, sem sombra de dúvida. Né? Do mesmo modo que aqueles que apresentarem estudos falhos colocarão a sua carreira em xeque, o seu trabalho em dúvida. Então, é um elemento também perigoso. Mas você pode escolher pesquisar sobre um assunto que só você interessa aquilo, que só você queira compreender melhor aquilo. Vamos pensar o seguinte: às vezes você pega temas de TCC, dissertação de mestrado, de tese, de doutorado, que pergunta, pô, a pessoa passou 4 anos investigando isso, né, tentando entender isso, que importância isso tem? Para você pode não ter lá essa importância, mas para a pessoa que empreendeu aquele esforço, aquela atividade tem muita importância. E isso faz parte da curiosidade intelectual que movimenta, que orienta a escolha de uma determinada temática, a realização de uma pesquisa. Por exemplo, a pessoa está lá fazendo uma dissertação de mestrado sobre o caráter, sei lá, o caráter racista da obra de Monteiro Lobato. A pessoa, pô, mas que para que troço isso serve, né? Você gastar 2 anos da sua vida na construção de uma dissertação de mestrado pensando o racismo na obra de Monteiro Lobato, se a época que Monteiro Lobato viveu e escreveu é uma outra, e todo grande escritor, por mais genial que ele seja, ele também é fruto da sua época e não foge dos preconceitos, dos estereótipos, daquilo que é modus operandi, daquilo que é a elemento central cultural da sua época, mas para a pessoa aquele é um elemento vivo que dá a ela uma razão de ser, que dá a ela um sentido de compreender aquilo mais profundo. E por que eu estou colocando isso? Porque isso tem a maior importância. Fazer pesquisa é saber que você vai passar uma grande parte do tempo envolvido com aquele assunto. E envolver-se com algo que não faz os seus olhos brilharem é extremamente martirizante, é extremamente desgastante. Portanto, a curiosidade intelectual, que é a vontade, a necessidade de compreender melhor aquele elemento, se associa diretamente à escolha do tema. Tá? A pergunta da Maria Alice é, nesse caso, acha que deveríamos separar autor da obra na hora da leitura? Não, eu acho que não. Você está se referindo especificamente à questão do Monteiro Lobato, não é, Maria Alice? Eu acho que obrigatoriamente não, mas nós precisamos compreender, no caso da obra, que todo autor e toda obra, ela, para ser bem compreendida, precisa ser localizada no tempo e no espaço. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Aristóteles. Aristóteles é um filósofo fenomenal. Quem leu Aristóteles ou quem conheceu Aristóteles, mesmo que por
comentadores sabe da contribuição filosófica do Aristóteles. Mas o Aristóteles procurava, por exemplo, no seu texto filosófico, justificar a escravidão, a existência de seres humanos de duas categorias, né? Seres humanos que nasceram para ser senhores e que, portanto, poderiam usufruir de um padrão de vida melhor, se dedicar às atividades do pensamento, e seres humanos que nasceram ou que deveriam se dedicar a servir esses outros seres humanos. Veja, na nossa época, isso é algo escandaloso e totalmente condenável. Agora, a localização disso na obra do Aristóteles, primeiro, não inocenta o Aristóteles de preconceito e de racismo, mas lembrando que a concepção de preconceito e de racismo é uma concepção nossa, moderna, aplicável agora, em termos retrospectivos, a um autor que viveu 2.500 anos antes da gente. Então, é importante localizar sempre aquilo que se lê no tempo e no espaço. Isso não é para passar a mão na cabeça do autor, obviamente. Ele não deixa de ser preconceituoso e racista nos termos utilizados contemporaneamente. No entanto, eu não posso querer ler o Aristóteles a partir dos critérios da contemporaneidade. Eu preciso localizar a obra do Aristóteles na sociedade em que ele viveu para compreender as suas ideias, as suas potencialidades e as suas limitações. Isso vale para ele, vale, por exemplo, para o Marx, vale para o Durkheim, vale para o Paulo Freire, vale para qualquer autor no campo das ciências exatas ou naturais, né? Vamos pegar o caso do Galileu Galilei, no campo da física, e vamos pegar o caso do Einstein. Quer dizer, tem coisas que, no tempo do Einstein, o Galileu Galilei seria um bobo, um ingênuo, ao considerar elementos naquela direção. Mas o Einstein dispunha na época, no tempo e no espaço do Einstein, dispunha de elementos que era impossível para o Galileu Galilei compartilhar daquela possibilidade de ciência. Então, eu acho que é um pouco por aí. Né? A obra está inserida no tempo e no espaço, e desconectar ela do tempo e do espaço faz com que a gente tenha leituras enviesadas ou eternizantes. Né? Aí, esse tipo de leitura só serve para a Bíblia, né? Que é a ideia de que, por ser inspirada por Deus, transcende as limitações do tempo e do espaço. Então, o Felipe está colocando, chamamos isso de anacronismo. Exatamente, Felipe. Pegar conceitos atuais para avaliar coisas de outras épocas e sociedades. Exatamente. Corretamente. Kelly, você levantou a mão? Foi por engano? Você quer falar? Ah, tá. Foi engano. Tranquilo. Então, prosseguindo na nossa reflexão, não sei se ficou claro, Maria Alice, era isso? Você quer comentar? Prosseguindo na nossa reflexão, enquanto a Maria Alice se manifesta, ou os demais, eu citei Maria Alice porque foi ela que levantou a problemática, mas o debate é aberto, tá? A escolha do tema, ela passa por essa curiosidade intelectual. E não apenas por essa curiosidade intelectual, como também por uma vinculação afetiva entre o pesquisador e aquele tema. A pessoa pode escolher um tema porque odeia aquilo e, portanto, quer compreender melhor como aquilo funciona. A pessoa pode escolher um tema porque ama aquilo e, portanto, quer compreender melhor como aquilo funciona. Então, essa relação de amor e ódio também aí faz parte. E eu estou colocando isso justamente para poder problematizar desde o início uma perspectiva teórica que queria forçar o pesquisador a apartar-se da carga de sentimentos, de emoções que porventura viesse a interferir na sua pesquisa. Eu estou falando aqui do positivismo nas suas mais variadas expressões, enquanto paradigma de explicação da realidade e de orientação de como que essa realidade pode ser conhecida, a gente chama isso de epistemologia, né, ou dimensão epistemológica da ciência, que é aquela área da ciência que se preocupa com o que é o conhecimento, quais são as condições em que se pode conhecer, que critérios o conhecimento precisa cumprir para ser socialmente válido. Então, toda a perspectiva teórica que procura apresentar respostas para isso, a gente chama de paradigma epistemológico. E aí nós temos o positivismo com um paradigma epistemológico que coloca que o conhecimento ele precisa ser desprovido de toda essa carga valorativa, sentimental. E a grande questão é, ao escolher um tema para pesquisar, o pesquisador já não está tendo algum tipo de envolvimento sentimental com aquele tema? Quer ele escolha aquele tema por
amor ou por ódio? Não estaria aí uma carga de sentimento envolvida na escolha daquele tema e, portanto, uma dimensão ideológica já subjacente no trabalho? Isso não quer dizer que a qualidade do trabalho seja não tenha que ser levada em consideração e que possa se fazer qualquer coisa, mas é possível escapar na escolha de uma temática, no desenvolvimento de um trabalho, dessa perspectiva valorativa, isso que o Max Weber chamava de neutralidade axiológica. Né? Que palavrão é esse? A neutralidade axiológica seria justamente essa incapacidade de ou essa necessidade de que, deixa eu voltar aqui para os meus slides, essa necessidade de que a produção do conhecimento ela separe o momento em que predomina o intelecto e o momento em que predominam as emoções, os valores, os sentimentos. Então, aquilo que fazia parte da vida cotidiana, o que faz parte da vida cotidiana, seria motivada pelos pensamentos, pelos sentimentos. Aquilo que faz parte da ciência seria motivada pelo intelecto. Ora, é possível de fato separar isso? Se na escolha do tema já existe uma vinculação entre o autor e o tema que ele vai escolher, vamos pensar nos TCCs de vocês. Quem já definiu ou quem está para definir? Aquilo que vocês estão pensando em pesquisa, vocês não se sentiriam confortáveis em estudar qualquer assunto. Se o professor tivesse que chegar para vocês e definir, olha, você vai fazer seu TCC sobre esse assunto, existem assuntos sobre os quais vocês, por terem mais afinidade, interesse, e curiosidade intelectual e relação afetiva com aquele tema se dariam bem melhor, e existem outras que vocês travariam por não terem esse tipo de contato. E veja, isso é um elemento importante para pensarmos até onde predomina ou não esse elemento de deixar de lado as emoções e os sentimentos no momento de fazer ciência. Pois bem, mas definido, sentindo curiosidade por um determinado campo de pesquisa, escolhendo o tema, vem a necessidade de que a gente delimite aquele problema. Tá? E aí, o que é a delimitação do problema? A gente geralmente pensa o tema, então, eu quero fazer meu TCC sobre formação de professores. Tá, muito bem, esse é o tema, esse é o objeto de pesquisa. Tema ou objeto de pesquisa, que é o elemento sobre o qual você vai se debruçar. Mas formação de professores é algo muito amplo. Você quer pesquisar o que da formação de professores? Isso é o que a gente chama de delimitação do problema, que é definir em uma pergunta o que especificamente lhe interessa no quesito formação de professores. Tá, então eu quero analisar as políticas específicas do município de Delmiro Gouveia, voltado à formação dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu fiz isso em forma de objetivo, mas agora eu vou fazer em forma de problematização. Como é que isso seria em forma de problema? Existem políticas específicas no município de Delmiro Gouveia que voltadas à formação inicial ou continuada dos professores da rede pública municipal? Ora, aí eu estou expressando nessa pergunta que eu quero estudar ou pesquisar sobre formação de professores, mas dentro da formação de professores eu quero pegar formação inicial ou formação continuada. Aí a minha pergunta indica nessa direção. Formação de professores em qual âmbito? No âmbito federal, estadual, municipal? Isso está especificado lá. Aí eu poderia especificar também no toda a história do Delmiro Gouveia, se no período recente, nos últimos 10 anos. Então, isso é o que a gente chama de delimitação do problema. Ou recorte. É o afunilamento para que isso fique claro, tanto para a gente, quanto para qualquer pessoa que se defrontar com esse trabalho, o que é que nós queremos fazer. Isso não é simples, isso não é fácil, isso é algo extremamente complicado de ser feito. Tá? Mas também extremamente importante e necessário que seja feito. Como é que isso é feito? Nasce pronto? Não. Isso é uma reflexão apurada de vários dias, meses, do pesquisador, colocando no papel várias possibilidades de perguntas sobre aquele tema, até chegar a uma, duas, que ele possa resumir aquele seu problema de pesquisa.
Delimitado o problema, nós temos o levantamento bibliográfico. Essa parte independe de qual metodologia você vai usar na sua pesquisa. Ah, mas eu vou fazer uma pesquisa de campo, pensando a questão arqueológica. Existem pessoas que fazem isso também e, portanto, tem muito a lhe ensinar como se faz isso. Vamos ler essas pessoas para ver o que elas fizeram que interessa a você fazer também, o que elas fizeram que elas recomendam que você não faça e quais insights elas podem despertar em você para que você faça um trabalho o mais fiel e importante possível. Veja, isso é levantamento bibliográfico fundamental para qualquer pesquisa. Isso também é chamado de estado da arte ou revisão de literatura. O nome pouco importa aqui, mas consiste exatamente em levantar o máximo possível de autores que trabalharam especificamente aquele seu objeto e o que esses autores trabalharam para ver em que medida a sua pesquisa é uma pesquisa original e não vai estar chovendo no molhado e em que medida o que já foi feito ajuda você a entender melhor o que quer fazer. Mas veja, só é possível fazer levantamento bibliográfico se tiver muito claro para você o que você quer pesquisar em termos de tema e o que daquele tema lhe interessa, que é em termos de problema de pesquisa. Se isso não tiver muito claro para você, você vai ficar lendo à toa, baixando um monte de artigo, comprando livros, baixando livros, lendo tudo, endoidando, dá um nó nos neurônios e não sai do canto. As leituras precisam ser direcionadas. E quem direciona a leitura é a clareza de o que eu quero saber. Veja, que aí é você direcionando a sua formação. Fazer pesquisa é tornar-se um pesquisador novo a cada momento, porque você vai controlando você mesmo. É você conduzindo o que você precisa ler. E isso vai sendo feito na medida em que a necessidade de esclarecimento daquele tema, de compreensão melhor daquele tema e de delimitação o mais claro possível daquele problema vai se apresentando, certo? Então, é importante demais fazer a revisão bibliográfica. E, no momento de fazer a revisão bibliográfica, é importante saber onde consultar. Então, existem plataformas específicas de compartilhamento de dados. Toda universidade ela tem um repositório, que é uma espécie de banco de dados, onde ela disponibiliza hoje, online, as suas dissertações, as suas teses. Os cursos têm criado, repositórios para disponibilizar os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, que são pouco usados nas referências, mas que existem, com raras exceções, bons trabalhos de conclusão de curso. E por que eu estou dizendo isso? Não é nenhum demérito, é porque o trabalho de conclusão de curso, na maioria das vezes, é o primeiro trabalho de ciência que o estudante se propõe a fazer. Então, com raríssimas exceções, você tem coisas aproveitáveis ali que possam se usar como referência, de fato. Na maioria das vezes, serve como um exercício para aquele estudante ir treinando como se faz aquele tipo de trabalho, e não como algo que sirva de exemplo para outras pessoas. E veja, eu estou colocando sempre relativizando, com raríssimas exceções. Existem casos de trabalhos de conclusão de curso muito bem feitos, que servem para colocar você da direção de compreender bem um determinado assunto, de problematizar bem uma questão, mas são raros. Tá? Isso geralmente está colocado com mais clareza para as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, e os artigos científicos. E eu vou, no decorrer dessa exposição, deixar claro por que o trabalho do TCC tem uma limitação nesse sentido, mas que os outros, sobretudo um artigo, tem uma outra dimensão. Tá? Bom, e o último ponto, que eu creio que dá tempo antes do 1 minuto da gente desconectar e reconectar novamente, já está informando aqui, é a elaboração do projeto de pesquisa. Ao pensar essas coisas, a gente precisa colocar essas coisas, todas elas, no papel. Né? Precisa, agora, colocá-las de forma o mais claro possível para a gente e para a pessoa que vai orientar ou trabalhar com a gente naquela empreitada. Como eu estava dizendo, o projeto de pesquisa ele é um instrumento que vai servir para você.
e, no máximo, para o seu orientador. Mas isso não deve fazer vocês menosprezarem a importância dele. Não é porque ele serve apenas para você ou para você e o seu orientador que ele não tem importância. Pelo contrário, ele é o instrumento mais importante na hora de realizar uma pesquisa. E por quê? Exatamente porque esse é o projeto de pesquisa que vai dar a vocês a condição de saber a todo momento da pesquisa o que deve fazer, como deve proceder para conseguir dar conta, para conseguir alcançar os objetivos que vocês querem, que vocês se proporam a perseguir no início do estudo de vocês, certo? Então, é muito comum que no decorrer da pesquisa tenha hora que dá um nó na cabeça e você pensa, afinal de contas, o que é mesmo que eu quero? O que eu estou pesquisando mesmo? Qual é o meu objetivo? O que eu quero responder? Isso é muito comum de acontecer com o pesquisador. E se ele tem um bom projeto de pesquisa, ele volta para o seu projeto de pesquisa, relê o objetivo, relê o problema, vê aquela parte específica, aí aquilo aparece para ele de forma mais clara. Tá, é isso aqui. Então, retoma, segue. Isso é normal. Quando acontecer isso com vocês, não pensa que estão endoidando, não. Isso é comum de acontecer. São muitas coisas para a gente dar conta e dá um branco mesmo, que você nem sabe exatamente o que você queria fazer ali, e é importante retomar o projeto. Esse é o primeiro passo. O segundo é que o projeto ele não deixa você se perder no meio do caminho. Você começar o estudo querendo uma coisa e depois acabar entregando outra, no sentido de procedimentos, o que fazer. Então, essa é uma reflexão importante. Como é que ele se estrutura? Em termos essenciais, o projeto ele tem que ter aqueles elementos básicos da estrutura de trabalho acadêmico, né? Capa, folha de rosto, aqueles elementos. Mas em termos de estrutura particular, ele tem que ter uma justificativa. O que é a justificativa? É um texto de 1, 2 páginas no máximo, mas geralmente em 1 página, onde você apresenta de forma muito clara, em 5, 6 parágrafos, mas no corpo de uma página, na extensão de uma página, qual é a relevância, qual é a importância que aquele seu objeto de pesquisa, que aquele seu tema tem, seja para você, para a ciência, para a sociedade. Por que é importante? Na justificativa, você responde a seguinte pergunta: por que é importante estudar sobre isso? Qual é a importância de se estudar esse assunto? Essa é a pergunta a ser respondida. Logo após vem o problema. O problema também em 1 página, lembrando que 1 página, mas ela não vai ocupar a página toda. O problema você pode escrever isso em forma de uma pergunta, e aí seria 1, 2 perguntas no máximo, ou pode escrever isso em forma de texto, contextualizando o problema, fazendo uma apresentação daquele tema e encerrando com uma pergunta. O problema é sempre uma pergunta. É a pergunta que indica para o leitor o que é que você quer saber. Lembrando, a pergunta é sempre isso. O que eu quero saber sobre esse tema? Enquanto a justificativa procura deixar claro qual é a importância de se estudar aquele tema, o problema ele procura deixar claro o que daquele tema me interessa. Por exemplo, vou dar um exemplo dos meus projetos de pesquisa, do meu último projeto de pesquisa, que foi no doutorado. O meu tema era o ensino de sociologia e os livros didáticos de sociologia. Então, qual era o meu problema? O meu problema era como os livros didáticos de sociologia, veja que é uma pergunta, como os livros didáticos de sociologia traduzem o conhecimento das ciências sociais para o nível de ensino médio e, ao fazerem isso, se eles dão conta ou não de apresentar a vida social como algo historicamente construído, localizado no tempo e no espaço e com possibilidades alternativas diferentes das que a gente vivencia no cotidiano. Essa era a minha questão central. Isso posto, todo o resto vai depender disso. Todo o resto, e aí um outro resto muito importante são os objetivos. Porque isso colocado como problema, vem a necessidade de responder agora. Se é isso que me interessa saber, como os livros didáticos de sociologia traduzem o conhecimento das ciências sociais para o ensino médio, se é isso que eu quero saber, o que eu tenho que fazer para dar conta disso? São os meus objetivos.
Aí eu divido os objetivos em um objetivo geral, que é o que eu quero com o meu trabalho como um todo. Comumente, o que é o objetivo geral? É você pega o seu problema, que está escrito na forma interrogativa, e reescreve o seu problema agora na forma afirmativa. O texto basicamente é o mesmo. Se você fez um bom problema de pesquisa, sintetizou toda a sua curiosidade intelectual em uma boa pergunta, você também já tem um objetivo de pesquisa. As coisas não podem estar dissociadas. Eu não posso ter um problema por um canto e um objetivo por outro. Então, o seu problema é o seu objetivo, mudando o tipo frasal. Então, se o meu problema era como os livros didáticos de sociologia lidam com a desnaturalização da realidade social, o meu objetivo é analisar analisar se os livros didáticos de sociologia de 2015, aí eu estou recortando, delimitando o espaço e o tempo, como se os livros didáticos de sociologia de 2015 realmente desnaturalizam a realidade social. Tá? De forma muito rascunhada aqui, tá? Não é bem assim que está lá no texto, mas só para dar um exemplo de que a transformação do problema em objetivo é algo que corresponde à passagem de uma frase na interrogativa para uma frase na afirmativa. Esse problema ele tem que se desdobrar, que são os chamados objetivos, os objetivos se desdobram em objetivos específicos. E como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma: para dar conta daquele objetivo geral, eu preciso fazer o quê? Então, são os objetivos específicos. É como se fossem tarefas a serem realizadas ao longo do estudo para dar conta de alcançar o objetivo geral. Sempre iniciando com um verbo no infinitivo, tanto o objetivo geral como os específicos, um verbo no infinitivo que indique a ação a ser realizada. Analisar, mapear, estudar, entrevistar. Sempre um verbo que indique a ação a ser realizada, realizar entrevista, aplicar questionários, que indique a ação a ser realizada para dar conta, como uma etapa que ajuda a dar conta de onde você quer chegar. Geralmente, a gente coloca de 3 a 5 objetivos específicos, lembrando que há uma relação muito direta entre o objetivo específico e a estrutura do trabalho em termos de sessões. Então, é muito comum que aquele objetivo específico ele já vá dizendo o que você vai fazer na primeira sessão temática do seu trabalho, tá? A sessão temática, que é o que a gente costuma chamar de capítulo. Então, o primeiro objetivo específico vai ser o primeiro capítulo, o segundo objetivo, o segundo capítulo. O terceiro objetivo, o terceiro capítulo. Ou, às vezes, 2, 3 objetivos para um capítulo. Mas sempre pense, o objetivo específico é, ao mesmo tempo, um que fazer para dar conta de alcançar o objetivo geral e uma indicação do que eu tenho que escrever na versão de divulgação da minha pesquisa, que é o trabalho acadêmico. Tá? O próximo passo é a metodologia. Veja, esses 3 elementos é o que qualquer banca vai olhar. Se há coerência, se há conexão entre o que você quer responder, o que lhe incomoda, que é o problema, aonde você quer chegar, que são os objetivos, e o que você vai fazer para chegar lá, para dar conta de responder a isso que lhe incomoda, que é a metodologia. Na metodologia, você vai indicar todos os passos que você julga necessários para poder alcançar aqueles objetivos e, consequentemente, responder aquela pergunta de pesquisa. Então, é aí onde você vai fazer toda a discussão de métodos, de técnicas e de procedimentos de pesquisa. Em termos de modelo, isso corresponde a fazer o seguinte: isso corresponde a situar a pesquisa caracterizada, se vai utilizar questionário, se vai utilizar entrevista, se vai ser um estudo documental, se vai ser somente um estudo bibliográfico, como é que ele vai ser, como é que as pessoas serão escolhidas para participar desse trabalho, se for utilizar pessoas. Então, toda essa parte descritiva tem que ficar muito clara, para que você saiba como vai fazer e para que o seu orientador, ao pegar, saiba como é que você está pensando em fazer e ele só vai orientar. Esses 3 elementos têm que estar muito redondinhos. A base teórica é basicamente o seguinte: lembram que quando eu estava falando no slide anterior sobre as etapas da projeção de uma pesquisa, um dos elementos era o levantamento bibliográfico? Pois bem, é esse levantamento bibliográfico que agora vai aparecer na base teórica.
É o momento em que eu vou apresentar em 2, 3 páginas, no máximo isso, o que já foi feito sobre aquele assunto, o que eu já li sobre aquele assunto, que pode ajudar no que eu me proponho a fazer. É isso que a gente chama de referencial teórico, de base teórica. A apresentação dos conceitos, das teorias dos autores que já trabalharam sobre aquele problema, e aí não há problema novo, não há tema novo, há releitura sobre aquilo, há contextualização sobre aquilo. Mas eu vou pesquisar sobre isso no município de Inhapi. Ótimo, o Inhapi é a parte nova da história, mas o tema não. Onde aqui a localização daquele problema é nova, mas a pessoas já fizeram isso, por exemplo, sobre Guarulhos, em São Paulo, sobre tal. Então, como é que essas pesquisas realizadas em outros locais, em outro tempo, ajudam a fazer o que eu penso sobre Inhapi? Então, é a base teórica, que vai dar para o seu leitor, no caso aqui, o seu orientador, sempre pensando que o projeto é escrito para o orientador e para você, a ideia de que você já conhece, até que ponto, qual é o seu nível de profundidade sobre aquele assunto que você quer tratar, né? O cronograma é outro elemento essencial. Por quê? Porque você precisa prever. Um TCC, eu quero terminá-lo em quanto tempo? Eu estou fazendo isso no 6º semestre e eu tenho até o 8º semestre ou 9º semestre. Então, eu vou colocar isso em termos de semestre, né? Em termos de meses. Quantos meses eu tenho, o que eu vou fazer em cada um dos meses para dar conta disso. Numa dissertação de mestrado, eu tenho 2 anos. Num doutorado, eu tenho 4. Então, eu preciso colocar isso em um quadro especificamente, dizendo o que tem que constar em cada um, o que eu vou realizar em cada um desses momentos. Eu tenho um modelo de projeto que está na plataforma que vocês podem utilizar para fazer a atividade de casa dessa semana, que contém tudo isso. O que são elementos essenciais aí? As hipóteses. Geralmente, os projetos no campo das ciências humanas não contam com hipótese, mas no campo das ciências biológicas e das ciências naturais, geralmente você tem uma hipótese. Uma hipótese seria uma resposta inicial para aquilo que você coloca como problema, tá? E o orçamento. O orçamento é o que você vai utilizar para fazer naquele projeto e quanto aquilo custará. Aí, isso, no caso dos projetos de pesquisa para TCC, raramente se usa, mas quando a gente já é mestre ou doutor que vai fazer um projeto para ser financiado, tem que indicar claramente se vai precisar de folha, de impressora, de viagens, e tudo isso é gasto. Então, em termos de material e quanto isso custa. Pois bem, para poder adiantar, nós precisamos compreender uma coisa. Toda pesquisa, ela é classificada de várias formas. E essa compreensão ela é importante para vocês poderem localizarem-se bem, movimentarem-se bem no estudo de vocês, em termos de pesquisadores. Então, qual é o tipo de pesquisa que você está realizando? E o tipo de pesquisa com relação ao quê? Com relação aos objetivos? Com relação à metodologia? Com relação às técnicas utilizadas? Com relação às técnicas de análise ou às técnicas de coleta de dados? Com relação às fontes ou com relação à fundamentação teórica? Então, explicar uma pesquisa exige de você saber sobre qual elemento a pessoa quer explicação e da outra pessoa de qual tópico específico da pesquisa ela quer detalhes, né? Então, a primeira coisa é, toda pesquisa ela tem uma fundamentação teórica. Ela se localiza, em termos teóricos, a partir de uma determinada forma de explicação da realidade. Então, isso tem que estar claro na pesquisa. A minha pesquisa, por exemplo, do doutorado, ela ancora-se no materialismo histórico dialético, ou no marxismo. É uma perspectiva teórica. Mas uma outra pesquisa vai fazer aquela explicação pensando a partir do positivismo. Uma outra pode fazer aquilo pensando a partir da nova história, para pegar uma perspectiva da história. Então, toda a pesquisa ela tem um aporte teórico. E esse aporte teórico é uma escolha do pesquisador com seu orientador. Mas é importante que isso esteja claro, né? Tanto para o pesquisador como para o leitor. Por quê? Porque uma vez que eu faço a opção por aquela perspectiva teórica, eu não posso fazer um procedimento que vá de encontro àquilo que aquela perspectiva teórica orienta. Tá? Mas esse é um debate muito mais amplo que não dá para a gente cumprir no minicurso. Existem disciplinas específicas de pesquisa que vão adentrar vocês nesse debate de paradigmas teóricos epistemológicos, que não é o nosso campo de aprofundamento. Mas toda pesquisa tem que ter uma perspectiva epistemológica e isso tem que estar claro para vocês. Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando
a partir do materialismo histórico-dialético, o conceito de trabalho tem um significado. Se eu estou trabalhando a partir do positivismo, o conceito de trabalho tem um outro significado, né? Então, o uso das palavras enquanto significação, enquanto conceitos, mudarão de sentido a partir da perspectiva teórica que eu estou adotando. E aí, ter isso claro exige o policiamento para poder ir deixando claro para o leitor que eu estou falando aquele termo naquela perspectiva, significando aquilo, né? Em virtude da vinculação teórica que eu tenho naquele trabalho. Uma outra forma de classificar a pesquisa é com relação à abordagem. Tá? Então, enquanto abordagem, as pesquisas podem ser quantitativas ou qualitativas. É quase complicado, é muito complicado você diferenciar uma pesquisa só quantitativa ou só qualitativa. Tá? Porque o que seria uma pesquisa quantitativa? Seria aquela que levantaria apenas dados. Então, o caso do IBGE. Tá? O IBGE faz pesquisa quantitativa. Ele faz o censo populacional brasileiro. Para poder explicar aqueles dados, nós precisamos lançar mão de um conjunto teórico, entender, cruzar os dados para poder produzir explicações sobre aqueles dados. Mas o IBGE nos fornece os dados. Isso é pesquisa quantitativa. Só que ao utilizar os dados do IBGE no nosso trabalho, para fazer um TCC, por exemplo, você não utiliza só o dado, você utiliza o dado para tirar conclusões dele. E ao tirar conclusões daquele dado, você está fazendo uma análise qualitativa. Tá? Então, comumente, as pesquisas qualitativas são aquelas que oferecem explicações sobre a realidade. E a pesquisa quantitativa seriam aquelas que apresentariam dados brutos, frios. Em termos de fonte, as nossas pesquisas elas podem ser bibliográfica, documental ou empírica. Bibliográfica é uma pesquisa que vai fazer basicamente uma revisão de literatura. Ela vai se inserir no debate de um determinado tema, trazendo uma abordagem nova daquele tema, mas simplesmente dialogando somente com autores, tá, que escreveram sobre aquilo. Então, é um debate entre autores. É um novo autor utilizando outros autores para criticar, para poder abordar um tema a partir daquele autor, mas sem fazer nenhum levantamento de dados específico. A pesquisa documental, ela é uma pesquisa que você vai produzir conhecimento a partir da consulta de documentos. No meu caso, por exemplo, o livro didático era um documento que eu estava utilizando para poder interpretá-lo, analisá-lo, produzir conhecimento a partir dele. Na história se pratica bastante a pesquisa documental. Você vai, na educação de um modo geral, você vai utilizar o PPP da escola para conhecer como é que aquela escola está organizada, você vai utilizar a lista de funcionários daquela escola para ver como é que está pensada as atribuições de cada funcionário ali. Então, essa é a pesquisa documental. E a pesquisa empírica é aquela que demanda o contato direto com a realidade pesquisada. Então, a pesquisa empírica ela demanda a entrevista, a aplicação de questionário ou a observação, de um modo geral. Não quer dizer que a pesquisa possa ser classificada somente nessas três categorias de forma estanque. Toda pesquisa empírica, ela também tem que ter uma base bibliográfica e pode ter também uma base documental. Então, a pesquisa pode ter, ao mesmo tempo, uma base empírica, uma base documental e uma base bibliográfica. Agora, qual é a parte predominante nesse estudo? Aquilo que predomina vai fazer a gente classificar aquela pesquisa em termos de fontes. Isso você precisa saber para, na metodologia, dizer: nossa pesquisa será uma pesquisa bibliográfica, porque recorrerá a tais, se o foco for só bibliográfico. Mas se for uma pesquisa empírica, não precisa dizer que ela vai ser bibliográfica nem documental. Vai dizer que é uma pesquisa empírica, porque é a parte que vai dar destaque à pesquisa. Se você for realizar entrevistas, aplicar questionários, o foco da sua pesquisa é a empiria. A empiria no sentido de contato com a realidade, de levantamento da realidade, conhecer a realidade tal como ela é. Tá? Em termos de objetivos, avisozinho, 10 minutos a gente reconecta novamente, tá? Para terminar a aula. Em termos de objetivos, nossa pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Exploratória é quando você faz uma pesquisa sobre um assunto que ninguém trabalhou com aquilo e que tudo que você for descobrir é apenas uma aproximação inicial daquele assunto. Então, se o que você vai fazer é de algo totalmente novo, os seus objetivos vão corresponder a uma pesquisa exploratória, porque você quer estar ali se delineando sobre algo muito novo. É o caso, por exemplo, de muitos estudos realizados agora sobre vacina e sobre remédio para o coronavírus.
né? Como se trata de um assunto totalmente novo, as pesquisas são exploratórias, os objetivos são exploratórios. Quer entender como é que aquilo funciona inicialmente, levantar hipóteses para poder ver o funcionamento do vírus. Mas se eu quero explicar, a minha pesquisa consiste em explicar a realidade, uma realidade, como ela funciona, já existe um conjunto de pesquisas sobre aquilo e eu quero me debruçar sobre isso para explicar essa realidade, ela não é mais exploratória, ela já é uma pesquisa descritiva. Tá? Ela quer detalhar o funcionamento de algo, apresentar algo em detalhes, em termos pormenorizados. Isso é uma pesquisa descritiva. E se eu quero me inserir num debate em termos de argumentação, em termos de fundamentação acerca de como algo é ou como algo deveria ser ou por que algo é assim, a gente poderia classificar os objetivos de pesquisa explicativa. Tá? Em termos de metodologia, que é o como essa pesquisa vai ser realizada, como é que eu vou fazer para coletar as informações e analisar essas informações, a gente pode classificar as pesquisas em metodologias de coleta, metodologia de análise. Em termos de metodologia de coletas, nossa pesquisa pode ser uma etnografia, uma pesquisa participante, uma pesquisação ou um estudo de caso. O que é uma etnografia? A etnografia é um tipo de estudo que você precisa de muito tempo para realizá-lo, porque você vai se inserir na realidade onde vai pesquisar, passar a fazer parte dessa realidade, frequentá-la com sistematicidade para que você passe a ser um dos sujeitos da realidade onde você vai pesquisar. Não seja um sujeito estranho. E a partir dali, você vai agora anotando, observando, anotando, vivenciando, para poder ver como as pessoas se comportam, como elas agem. Então, isso é uma pesquisa que leva tempo. Vou dar um exemplo de etnografia. No meu mestrado, tinha uma colega do grupo de pesquisa que queria entender o racismo, se existia ou não racismo vivenciado por crianças, ou praticado por crianças no ensino fundamental. E aí ela foi fazer uma etnografia em uma escola. Então, ela toda semana, alguns dias da semana, ela ia para aquela escola, assistia a aula, aquela aula específica, fazia parte da turma. E aí, no início, nada se apresentava para ela, porque ela era um estranho, um ser estranho que agora está frequentando. Mas passa 30, 60 dias, ninguém mais tem cerimônia porque tem um sujeito estranho ali, né? A pessoa passa a fazer parte da paisagem, né? A pessoa passa a ser alguém de casa. E aí, coisas que você não mostrariam para um estranho, você agora mostra para alguém que é de casa. E em um determinado momento, no intervalo, ela observando o intervalo, uma criança xingou a outra de negro urubu fio da peste. Né? Veja, negro urubu fio da peste direcionado de uma criança para uma outra criança negra. Por que a criança não chamou a criança branca de negro urubu fio da peste? Sim, uma criança negra. Então, só foi possível para a pesquisadora ter acesso a esse dado porque ela estava vivenciando aquela realidade, porque ela estava inserida naquela realidade. Caso contrário, a criança não tinha dito aquilo. Né? E a criança disse aquilo em um momento de intervalo, que parecia estar distante da pesquisadora, e não no momento da sala de aula. Então, isso é uma etnografia, que produz um tipo de conhecimento que não seria produzido quando o pesquisador é visto como um ser estranho naquele ambiente, que é muito interessante para fazer pesquisas, por exemplo, em sala de aula, nas escolas, só que exige um tempo muito maior do que ir lá e fazer uma visita ou uma observação, que ir lá e anotar coisas. Você precisa vivenciar aquele espaço. A diferença da etnografia para a pesquisa participante ou a pesquisação é que na etnografia, mesmo fazendo parte daquela realidade, no sentido de fazer as pessoas se acostumarem com você, o pesquisador ele não realiza atividades, não intervém naquela realidade. Ele observa, descreve, anota, analisa, mas não intervém. No caso da pesquisação e da pesquisa participante, que são duas variáveis para indicar a mesma ação, o pesquisador ele não só observa, não só anota, não só analisa, como ele realiza atividades para intervir naquela situação que ele detectou. Tá? Então, ele também age naquela situação. Nesse caso, a pesquisadora não só observaria, como chamaria a atenção da criança, ia
propor algum tipo de atividade pedagógica depois com a professora para poder trabalhar o racismo, aí já sairia do campo da etnografia e passaria a ser, então, uma pesquisação ou uma pesquisa participante. O estudo de caso é muito comum, porque se trata de uma metodologia de coleta de dados onde você seleciona uma realidade para servir de exemplo para aquele assunto que você está abordando. Isso não quer dizer que aquilo que você coletou naquela realidade possa ser universalizado para toda outra realidade, mas ajuda a compreender o resto. Então, é em termos de amostra. Por exemplo, você quer saber como se dá a eleição para diretor no município de Delmiro Gouveia. Então, você não tem que entrevistar todos os diretores que foram eleitos. Você pode fazer uma escolha de 5 diretores e, a partir desses 5 diretores, você procura entender como é que aquilo aconteceu no município de Delmiro Gouveia. Isso é um estudo de caso. Agora, claro que a escolha desses 5 diretores precisa ser uma escolha criteriosa, que isso fique claro na sua metodologia, por que você vai escolher aqueles 5, com quais critérios aquelas pessoas participarão daquele estudo, para poder você estender os resultados para outros casos que não foram estudados. Né? Eu não posso escolher, por exemplo, usar como critério, eu vou entrevistar os diretores que sejam meus amigos. Eu posso escolher, por exemplo, usar como critério diretores das maiores escolas. Como é que esses diretores foram eleitos? Ou diretores de maiores, diretores da zona urbana e da zona rural, ou diretores masculinos, diretores femininos, mas critérios que tenham algum impacto na compreensão daquele assunto. Veja, essas são metodologias que ajudam a gente a coletar dados em termos de pesquisa empírica. Tem uma setinha indicando aqui. Então, foi pesquisa empírica, a gente pode usar essas ou outras metodologias. Estou dando 4 exemplos. Em termos de análise, a gente tem outras possibilidades, mas 2 exemplos aqui são a análise do conteúdo e a análise do discurso, que consiste em, no caso de analisar documento, uma realidade, entrevistas ou pesquisa bibliográfica, de procurar entender quais são os efeitos de sentidos produzidos pelas palavras utilizadas naquele documento, que é o caso da análise do discurso. Né? Então, não nos interessa qual foi a intenção do autor ao escrever isso, mas ao dizer isso, ou ao escrever sobre isso, o que ele dá a entender, quais são os efeitos de sentidos que ele produz ao utilizar essas palavras, ao mobilizar a linguagem nessa direção. E no caso da análise do conteúdo, a ideia consiste em entender o que está por trás daquilo que é dito. Então, aquilo que é dito e o que significa aquilo que é dito, mas não no sentido de efeitos e que efeitos essa linguagem produz, mas o que está por trás daquilo que é dito, né? O que é escondido, o que está camuflado. E em termos de técnicas de pesquisa, nós temos aqui, isso vale também para a pesquisa empírica, o questionário, a entrevista e a observação. São 3 técnicas muito utilizadas quando a gente vai fazer pesquisa de campo, fazer pesquisa empírica, que cada uma delas tem a sua utilidade, e é importante, no caso da pesquisa empírica, não se limitar apenas a uma delas. Então, eu agendo a entrevista com uma pessoa, mas eu também posso, além da entrevista, aplicar um questionário com essa mesma pessoa, para ver se há contradição entre o que ela colocou na entrevista e no questionário. Eu posso fazer a entrevista e também observar aquela pessoa agindo. E esse slide, ele condensa explicações que a gente poderia levar uma disciplina inteira de 60 horas para explicar para vocês, para trabalhar para vocês, tá? Esse slide, no sentido de classificação da pesquisa quanto aos mais diversos elementos, apesar de ser uma síntese, mas é uma síntese que condensa elementos que a gente necessitaria de 1 a 2 disciplinas para dar conta. Vocês têm uma disciplina específica de pesquisa em educação, alguns já pagaram, outros pagarão, que eu espero que trate desses elementos, que aprofunde esses elementos. Aqui é apenas para dar uma mapeada para que vocês saibam que é importante dominar, basicamente, essas questões, porque todas elas deverão aparecer na metodologia de vocês, certo? Ao desenhar a metodologia do projeto, é importante dizer, aquela pesquisa
qual é o tipo de fonte que ela vai utilizar, qual é o tipo de abordagem, em termos de objetivos, como é que ela pode ser classificada, qual é a metodologia de coleta que ela vai analisar, qual é a metodologia de análise de dados que ela vai analisar, quais são as técnicas de pesquisa que vocês vão recorrer. Então, isso tem que estar redondinho na metodologia, certo? Todos esses elementos. Bom, feito isso, então nós temos um outro ponto agora, que é o momento de executar o projeto de pesquisa. Uma vez que ele foi projetado, escrito, colocado no papel, ele agora está materializado. Ele agora passa a ser, a criatura passa agora a controlar e a coordenar o criador. E isso não é apenas uma metáfora. É assim, é realmente assim que acontece. Uma vez materializado o projeto de pesquisa, batido o martelo, você vai segui-lo. E agora, mesmo que você, em algum outro momento, queira se desviar, é o projeto de pesquisa que vai lhe orientar e dizer: opa, moça, opa, rapaz, é por aqui. O que você pensou foi por aqui. Para dar conta do que você pensou é por aqui. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente não possa, no decorrer da pesquisa, redirecionar alguns elementos, mudar alguns elementos. Pode, tá? Pode e deve. E a realidade ela é maior do que a teoria. Portanto, a realidade não se encaixa na teoria, não se reduz à teoria. E, nesse sentido, é possível que a gente encontre elementos que não estavam previstos em um projeto de pesquisa e que tenha que redirecionar. Mas o que eu estou me referindo eu não posso me distanciar, me desviar do caminho pretendido. No momento em que eu tenha dúvida, no momento em que não está muito claro para mim agora o que é que eu quero, o que é que eu queria mesmo, qual era o meu problema mesmo, o que é que eu tenho, que tipo de instrumento eu vou utilizar, quem vai me dar essa resposta é o projeto de pesquisa, porque é lá que está materializado. Na graduação, é importante que esse projeto de pesquisa seja feito a partir da disciplina Pesquisa em Educação. Porque quando você vai chamar alguém para ser o seu orientador, a pessoa quer saber sobre o que você vai pesquisar para ver se ele tem ou não, se ela tem ou não condições de contribuir com aquela pesquisa. Porque nós, como professores, orientadores, temos as nossas afinidades teóricas e temos as nossas especializações. Nós não somos doutores em tudo. Tá? Nós somos doutores em uma área e dentro daquela área que nós somos doutores, nós temos mais prática, mais leitura, mais experiência em determinados elementos. E orientar projetos que fujam disso pode ter efeitos negativos na qualidade do trabalho a ser desenvolvido. Né? Então, quem é que equaliza essa situação? É o projeto de pesquisa. Porque o orientador pega o projeto de pesquisa, lê, vê o que você está pretendendo pesquisar e analisa se ele tem ou não condições de contribuir com aquele estudo ou se há, dentro do quadro de professores, por exemplo, algum outro colega que teria muito mais condições de contribuir com aquela pesquisa do que ele. Tá? Isso eu estou pensando em situações ideais, obviamente, né? Na vida real, às vezes, acontecem outras coisas e de outras formas. Né? Às vezes, você acontece de ter o professor que poderia pegar aquela pesquisa e não pega porque já tem muito orientando, ou porque não simpatiza muito com aquele estudante, ou diversos outros elementos, mas não é esse o padrão e não é esse o caso. Né? De modo geral, a orientação é essa outra. No caso do mestrado e no caso do doutorado, isso é muito mais importante ainda, porque o seu projeto de pesquisa é o que vai fazer com que a pessoa com quem você está pretendendo trabalhar nos próximos 2 anos ou nos próximos 4 anos saiba o que você está querendo pesquisar, se você já sabe elaborar realmente um projeto de pesquisa, se você tem maturidade intelectual para aquele tipo de atividade e possa escolher você como orientando ou não. Tá? Então, aprender a elaborar um projeto de pesquisa bem na graduação não só serve para fazer um bom TCC, mas se você quiser continuar a vida acadêmica, no mestrado, você não vai entrar no curso para depois elaborar projeto. Você só entra no curso se tiver um bom projeto. E aquele bom projeto significa uma boa proposta de pesquisa, com uma articulação muito bem feita entre o meu problema de pesquisa, os meus objetivos, a minha metodologia. Eu estou citando esses 3 elementos porque são os centrais, mas os outros elementos também têm que estar concatenados e que dialogue com uma das áreas das linhas de pesquisa do meu orientador. Tá? Se eu tiver também o melhor projeto de pesquisa,
mas não tiver nada a ver com o que a pessoa que ofereceu aquela vaga pesquisa, ele também não vai aceitar o meu projeto. Mas pensando em termos de equilíbrio entre o que eu quero pesquisar e o que o orientador tem a oferecer, ele aceitando o meu projeto, nossa preocupação agora é como é que a gente executa um projeto de pesquisa. Então, primeira etapa de um projeto de pesquisa, no sentido de execução, é a coleta do dado. A coleta de dados, lembrando, se for uma pesquisa documental, eu vou coletar aqueles dados nos documentos que eu selecionei para entender aquele problema. Se for uma pesquisa bibliográfica, eu vou levantar toda a produção acadêmica sobre aquele assunto e, portanto, fazer a minha coleta de dados ali. Se for uma pesquisa empírica, eu vou fazer a minha coleta de dados com as entrevistas, questionários, a grupo focal, enfim, utilizar os mecanismos necessários, os instrumentos condizentes com aquele tipo de fonte. Uma vez coletado isso, aí vem a segunda etapa, que é o elemento principal desse curso, a sistematização desses dados. Uma coisa é produzir o conhecimento no sentido de descobrir o inexistente. Uma outra coisa é comunicar a minha descoberta aos leitores. São processos totalmente diferentes, né? Porque no processo de coleta dos dados e de a produção desse conhecimento, eu estou ainda me apropriando dos elementos todos soltos para poder entender como aquilo funciona. Agora, eu já coletei, já estou com aqueles elementos todos juntos e vou apresentar para o meu leitor não apenas os dados brutos, mas uma interpretação, uma explicação, no caso de uma pesquisa explicativa, uma descrição, no caso de uma pesquisa descritiva, sobre aqueles dados para os meus leitores, os meus possíveis leitores. Então, essa sistematização desses dados é importantíssima e ela acontece em intercalação com a análise. Ao mesmo tempo em que eu vou sistematizando os dados, eu vou analisando esses dados. Ao mesmo tempo em que eu fiz a entrevista. Então, o que eu queria saber naquela entrevista? Eu queria saber aqueles professores, como é que aqueles diretores foram eleitos, como é que se deu o processo de eleição ali. Então, eu entrevistei, eu vi os diretores. Eu vou agora gravei a entrevista, né, e é importante que você grave, mas é importante que antes de gravar você explique para a pessoa que você entrevistou se ela aceita ser gravada ou não, porque toda pesquisa, ela se dá, principalmente envolvendo seres humanos, ela se dá a partir de um protocolo ético. A UFAL tem um núcleo específico chamado CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. Quem está lá em Maceió, antes de fazer pesquisa que envolva seres humanos, tem que, junto com o seu orientador, se for pesquisa de TCC, o orientador submete aquela pesquisa por uma plataforma online ao Comitê de Ética. O Comitê de Ética analisa todos os procedimentos que aquela pesquisa está pensando em realizar e autoriza a coleta de dados. Se não autorizar, você não pode entrevistar a pessoa, observar aquele ambiente e aplicar aqueles questionários. Toda pesquisa que envolve seres humanos, ela tem que ter autorização do Comitê de Ética. No Campus do Sertão, existe também, não existe o Comitê de Ética, mas se segue as mesmas normas lá da UFAL. Então, mesmo não tendo o seu projeto não passando inicialmente por uma comissão que vai liberar a sua aplicação, mas ao resolver fazer uma pesquisa envolvendo seres humanos, você tem que, inicialmente, ao contactar a pessoa para saber se ela quer fazer parte da pesquisa ou não, pedir para ela assinar um termo, chama-se TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde você apresenta toda a sua pesquisa, tem um modelo no site, no curso de pedagogia tem um modelo, no caso dos outros cursos eu não sei informar especificamente se tem modelos, mas se você acessar no site da UFAL CEP, você vai ter todos os documentos. E aí, nesse documento, você assina, o seu orientador assina e a pessoa assina, se comprometendo a participar da pesquisa, a não ser paga para participar daquela pesquisa, e o pior, a desistir daquela pesquisa no momento em que ela quiser. Então, por exemplo, a pessoa se prontificou, mas na hora que você chegou lá, ela disse, eu não quero mais não, eu fui pensar direitinho, não há o que fazer. Ninguém pode ser obrigado a participar de uma pesquisa. Então, esses procedimentos têm que ser realizados no momento, tem que ter muito cuidado com eles no momento de realizar a pesquisa. Esse documento fica uma cópia com você, uma cópia com a pessoa que assinou. E você guarda esse documento por 5 anos. Por quê? Uma vez que a pessoa agora deu a entrevista e você já fez o seu trabalho, se ela quiser contestar que não autorizou
não quis participar daquele projeto, por exemplo, você tem como apresentar para ela o documento e dizer, não, tudo que se deu com o seu consentimento. Você consentiu que queria participar do projeto. Tá? Então, muito cuidado com esses elementos. Bom, uma vez concluída a pesquisa, feita a coleta, feitas as análises, aí vem o momento de divulgar. Nenhuma pesquisa é feita para você ficar com ela só para você. Mesmo que seja um tema muito pessoal, que lhe interesse mais do que a qualquer outra pessoa, mas você tem que apresentar o resultado daquilo para alguém, mesmo que seja algo apenas para uma banca examinadora. Mas todo o trabalho acadêmico, ele é apresentado primeiro para uma banca examinadora, que no caso dos TCCs é uma banca formada por pelo menos 3 professores, que é o seu orientador, e mais 2 pessoas que ele convida para poder analisar aquele trabalho por escrito, e no momento de defesa, você tem de 15 a 20 minutos para apresentar aquele trabalho e cada professor poder tecer as considerações sobre os resultados daquele trabalho. Lembrando, as considerações, as pessoas ficam muito tensas numa banca de defesa, numa banca examinadora. Mas, numa banca examinadora, o que está contando ali não é mais a sua apresentação, é o seu trabalho escrito. A nota que a banca vai dar quase que não tem nenhuma relação com o que você vai apresentar. É com o que ela leu, a partir do que está escrito, certo? E todas as considerações que a banca irá fazer sobre o seu trabalho são no sentido de torná-lo melhor, de aperfeiçoá-lo, de apresentar furos, possibilidades de lacunas ou possibilidades de melhoria. Ou, em outro sentido, também a banca está apresentando uma leitura no sentido de dizer, se fosse eu que tivesse feito o trabalho, eu faria desse jeito. Então, nunca pense que a sua banca não terá nenhuma observação. Isso é uma ilusão. Toda banca vai ter observação. Porque, mesmo que o seu trabalho esteja perfeito, a pessoa que lê ele ainda vai pensar possibilidades de fazer diferente se fosse ela que tivesse encaminhado. Agora, o que você não pode, em hipótese alguma, no seu trabalho, é deixar lacunas do ponto de vista técnico-procedimental, do ponto de vista metodológico e científico, porque isso invalida os resultados do seu trabalho. Mas no que diz respeito ao conteúdo, essa é uma questão interpretativa. Cada pessoa que lê aquilo vai ter pontos de concordância e discordância, e você não consegue nunca eliminar isso, por mais bem feito que seja o seu trabalho. Agora, você não vai poder, por exemplo, discordar da forma como uma citação foi feita, ou da forma como o diálogo com um autor foi feito ali, ou como uma referência foi posta, né? Ou da forma como o trabalho, o método de coleta que você utilizou e a forma como você está, a generalização que você está fazendo dos resultados. Então, os elementos metodológicos não podem deixar brechas, mas os elementos substanciais do trabalho em termos de conteúdo, é normal que exista discordância. E tanto a banca pode se posicionar a respeito, como você depois terá a oportunidade de discordar, de esclarecer, de responder as perguntas ou de dizer, olha, essa interpretação que você está fazendo não condiz com o que está no texto. Não é bem isso, né? Eu estou fazendo por esse outro lado. Isso vale para TCC, dissertação ou tese ou relatório de pesquisa. Um outro mecanismo de validação desse conhecimento é quando eu quero submetê-lo a uma outra instância, não é mais a uma banca, mas eu quero publicar esse material. Então, se eu quero publicar numa revista ou num evento, por exemplo, ele passa pelos pareceristas. Os pareceristas são 2 ou 3 pessoas que, sem saber que aquele trabalho lhe pertence, porque ele é enviado, ele recebe o seu trabalho sem o seu nome, ele vai julgar o mérito daquele trabalho e dar um parecer favorável ou contrário ao aceite daquele trabalho. Para um evento, ele vai dar um parecer contra ou favorável ao seu trabalho ser apresentado naquele evento. E para uma revista, contra ou favorável ao aquele trabalho ser apresentado na revista. Geralmente se envia para 2. Se der um empate, aí se chama um terceiro para desempatar. Certo? Então, se dos dois, um for favorável e um contrário, chama um terceiro. Se o terceiro for contrário, o trabalho é negado. Se o terceiro for favorável, o trabalho é aceito. E ele pode ser aceito integralmente ou pode ser aceito com correções. Ser aceito condicionalmente. Né? Você recebe o trabalho de volta com os editores dizendo, olha, os pareceristas dizendo, desde que sejam feitas essas mudanças, o seu trabalho será aceito. Isso vale para revistas, vale para eventos científicos e vale para livros que são organizados. 2 autores resolvem lançar edital para as pessoas submeterem trabalhos e participarem daquela coletânea, certo?
Então, tem esses procedimentos. Um último ponto aqui é que o esperado é que o resultado do seu trabalho ele seja também socializado com a comunidade acadêmica no geral, com a comunidade acadêmica e social, e que tenha ao chegar à comunidade em geral, à comunidade acadêmica, isso dá para o autor uma espécie de reconhecimento acadêmico e intelectual. É o caso, por exemplo, de você ter o seu trabalho lido por outras pessoas e citado por outras pessoas, em forma de artigo, em forma de TCC, em forma de dissertação de tese, em forma de livro. Então, esse é o processo de compartilhamento e validação de resultados de pesquisa. Bom, nesse sentido, o processo de pesquisa aí que envolveu um planejamento, uma execução e agora um compartilhamento disso, ele tem dois resultados. De um lado, ele tem um novo conhecimento. Ele tem uma explicação nova, uma descrição nova, um elemento melhor conhecido. Mas não é só isso. Ele tem também, do outro lado, um novo pesquisador. A pessoa que fez todo esse percurso, ele não chega no final do mesmo jeito. E aqui vai um ponto importante para a gente encerrar, da maior relevância, que é o seguinte: não faz a menor diferença se o que você descobriu ao final do seu trabalho tem ou não a ver com aquilo que você achava que a realidade era. Tá? Então, a questão para a gente encaminhar para o encerramento é a seguinte: quando nós começamos uma pesquisa, nós temos uma impressão sobre a realidade. Nós achamos que aquela realidade é daquele jeito. Nós temos os nossos palpites, as nossas hipóteses. E uma preocupação das pessoas é: e se eu descobrir que não é assim? Do ponto de vista científico, não faz a menor diferença. Você não faz uma pesquisa para confirmar o que você acha sobre a realidade. Você faz uma pesquisa para compreender a realidade tal como ela é. Se a sua pesquisa conseguir explicar que aquela realidade é diferente do que você achava que ela era, do ponto de vista científico, não tem demérito nenhum nisso. Pelo contrário, seu trabalho vai ser muito mais aclamado porque você estará mostrando para os leitores que você mesmo conseguiu superar uma impressão ou uma visão equivocada sobre aquele assunto. Uma forma equivocada de compreender aquele assunto. Então, isso é muito importante. Né? Nós temos que ser fiéis à realidade, a mostrar a coisa como ela é, e não a enfeitar ou contornar a pesquisa para que no final ela dê aquilo que nós já esperávamos. Quando o resultado da pesquisa consiste em dar aquilo que nós já esperávamos, pode ser um elemento de suspeição, pode trazer uma suspeita. Tá? Então, não se preocupem se nas pesquisas de vocês, vocês descobrirem, acharem que a coisa é de um jeito e, ao fazerem a pesquisa, constatarem que é de outro. Não vai ter problema nenhum para a banca, não vai ter problema nenhum para publicar nas revistas. Seu trabalho, pelo contrário, vai ter mérito, porque você conseguiu superar uma limitação de compreensão própria, inclusive, certo? Pessoal, de modo geral, é essa a nossa reflexão na aula de hoje. Pensando que a pesquisa ela é esse trabalho intelectual de criar primeiro na cabeça a realidade que nós queremos intervir, depois passar essa realidade, essas ideias para o papel, seguindo um determinado roteiro, contemplando determinadas exigências e, por fim, executar esse planejamento, seguindo aquilo que foi previamente planejado e compartilhar esses resultados. Nossa próxima aula é especificamente sobre compartilhamento de resultados. Então, nós iremos ver como, ao finalizar uma pesquisa, agora publicar essa pesquisa. Né? Como apresentar essa pesquisa para a banca. E, então, essas questões da banca, eu volto na próxima aula colocando mais especificamente o que é que deve ter nos slides, quanto tempo a gente tem, o que a gente deve colocar, o que não deve, na apresentação em um evento, publicação em uma revista. Então, esses elementos de publicação a gente coloca na próxima aula.